Então, gente, tudo bem? Grande satisfação de estar aqui pela Degrau, né? A gente fazendo um encontro em que a gente vai estar discutindo os pontos que há uma grande probabilidade de estar sendo cobrado aí na sua prova do TRT Rio de Janeiro, a primeira região, que vai estar ocorrendo agora no próximo dia 10, no próximo encontro aqui de vocês aqui no dia 10. Vocês vão estar fazendo a prova para técnico e muitos dos senhores prova ainda para analista judiciário. Então, eu fiquei com a tarefa de estar dando as dicas, né, as principais dicas sobre as disciplinas Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, né, desse nosso concurso. Tá? Então, é uma grande satisfação de estar aqui com vocês, assistindo, né, esse nosso encontro tão importante dessa prova que está tão próxima, né, agora na reta final aí da nossa preparação. Tá? Então, eu quero agradecer a Degrau pela oportunidade, né, e pela confiança que nos foi depositada em pegar essas disciplinas, digamos assim, da maior importância em relação ao cargo de técnico judiciário e analista do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Tá? Agradecer ainda os meus alunos de Miguel Pereira, meus alunos das unidades aqui da Degrau, presencial, pessoal online que acompanha a gente aqui, né, nessas disciplinas Direito, Trabalho e Processo Trabalho, sobre os temas que serão fatalmente cobrados no nosso próximo domingo, tá? Então vamos falar então do que a gente acha importante. Sem sombra de dúvida, a reforma trabalhista, né, que ocorreu no final do ano passado, né, entrando em vigor em novembro do ano passado, a partir do dia 11/11 de 2017, será objeto de cobrança. No final do ano passado, nós já tivemos alguns concursos para tribunais regionais, para o Tribunal Superior do Trabalho, em que já cobraram, né, as normas que sofreram alteração. E como que está sendo cobrado isso? Justamente o quê? Os aspectos que mudaram, o cara coloca lá na afirmação, afirmando que como se estivesse em vigor. Tá? Então, a gente vai resolver algumas questões de direito do trabalho e processo do trabalho, em que justamente o examinador pergunta qual é a correta ou qual é que é a incorreta e considerou o quê? A redação antiga da CLT. Então, da maior importância que eu sempre falo, meu amigo, você sabe disso, é o quê? Você não pode estudar por um material desatualizado. É muito importante você estar com uma CLT que contemple aqui no Rio de Janeiro, vai estar sendo considerada a medida provisória 808, como todo mundo sabe, ela caducou, né, porque não houve vontade política do Congresso Nacional em estar apreciando, né, e aprovando, né, aquela legislação que, né, fruto politicamente, né, editada pelo presidente da República, para ver se ela seria apreciada ou não. Mas eu vou estar chamando a atenção aqui, principalmente os aspectos em que há alguma divergência entre a redação da reforma e a da medida provisória, ok? Então, existem alguns temas que são o quê? Caem todo o concurso, né, dos tribunais regionais de trabalho, a gente vai ver férias, né, justa causa, aviso prévio, isso no campo do direito do trabalho, né? Princípios e fontes, uma questão, tá? Então, na parte de dicas, né, no final do nosso encontro, a gente vai estar justamente sinalizando quais aqueles pontos em que certamente serão objeto de cobrança. Então acompanhe aqui comigo o que mudou com a reforma que a gente já pode estar sinalizando algum tipo de cobrança na sua prova. Tá? Então é muito importante que agora você fique tranquilo para realizar seu concurso, né? Nessa reta final você deve tentar fazer mapa mental, tentar fazer exercícios, né? Mas com calma, sem estar muito desesperado, tenta relaxar, né, e ir estudando devagarinho, porque agora não adianta você ficar se matando, porque só vai te deixar mais nervoso ainda e isso não vai contribuir em nada, tá? Então, tenta fazer uma revisão dos principais pontos que você tem certeza que você já estudou, tá? E a gente vai estar chamando a atenção aqui justamente daqueles em que a gente tem certeza, né? Veja, não é provável, é questão certa de concurso de tribunal. A gente dá aula há mais de 20 anos, a gente sabe como que é cobrado, como que a banca cobra. Essa banca, digamos, é a primeira experiência dela, né, em termos de tribunais, tá? E por isso é interessante você dar uma olhadinha nas questões realizadas por ela
basicamente para cargos de advogado, né? Você vai ver advogados de várias prefeituras, você vai estar encontrando aí algumas questões da banca examinadora, tá? Mesmo nas questões de nível superior, a gente não encontra grande dificuldade. Raramente a gente vai ver uma questão com a complexidade mais que demande uma maior dificuldade do candidato, tá? Mas é aquilo, a gente não pode afirmar que vai vir com o mesmo contorno do que até então vem sido trilhado, né, por essa banca. Porque nós tivemos aí alguma experiência, por exemplo, a Consulplan, que historicamente tinha esse formato, né, banca tipo letra da lei, como a gente costuma falar, e de repente pintou um TRF aí que ela fugiu completamente ao seu próprio modelo, né? Ou seja, quando essas bancas começam a pegar concursos que há um número significativo de candidatos, mais de 100 mil inscritos aqui para o TRT Rio, às vezes ela pode querer dificultar a sua vida. E não cabe, né? Você não pode ficar sempre esperando que vai vir uma provinha molezinha, até porque se vier uma provinha molezinha, não se iluda que a nota de corte vai ser uma nota baixa, né? Então você não vai poder errar nada praticamente para você conseguir ter, né, a sua prova, a redação, o estudo de caso corrigido, tá? Então é tentar fazer a melhor prova possível, né? Com cuidado, com atenção, sem pressa na hora de realizar a prova, tá? E olhando esses principais pontos aqui que a gente passa a chamar a atenção, tá? Olha só, acompanha comigo. Então, a nossa aula de revisão, né, para o TRT do Rio, das disciplinas Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Aspectos importantes que foram alterados com a reforma trabalhista e que devem ser cobrados, porque já estão sendo cobrados nos concursos pós-reforma, digamos assim. Acompanha comigo. A partir de agora, né, primeira questão, né, lá de processo do trabalho já, a gente vai estar comentando esses aspectos da reforma que tanto alteraram processo do trabalho como direito do trabalho, tá? O trabalhador que faltar a uma audiência ou perder a ação na justiça será, em regra, obrigado a pagar as custas e honorários à parte contrária, assim como já acontece na justiça comum. O que nós tivemos? Uma grande preocupação do nosso legislador reformista no sentido de penalizar o trabalhador, tá? Então, é uma legislação extremamente, assim, dura, principalmente com o empregado, tá? Em que nós já tínhamos a condenação dele em custas, agora nós temos ainda a sucumbência, ou seja, pagar os honorários advocatícios do advogado da parte que foi vitoriosa na demanda, digamos assim. Então, o cara se ausentou injustificadamente, ele vai ter um prazo de 15 dias ainda, né, antes da extinção do processo, para que ele possa estar tentando justificar perante o juiz o quê? Que a sua ausência era justificável, do tipo, o cara estava doente, o cara estava impossibilitado, sofreu um acidente, para tentar o quê? Impedir o juiz da sua condenação em custas. E lembrando que, ainda que beneficiário da gratuidade de justiça, essa é a questão que eu acho que vai ser explorada também, será beneficiário, né, da gratuidade de justiça aquela pessoa que tenha o quê? Uma renda inferior, né, a 40% do maior benefício pago ao regime geral de previdência. Em outras palavras, o maior benefício pago está em torno de R$ 5.600. A pessoa que ganha até R$ 2.200 e uns trocados tem direito a pedir, né, esse benefício, né, de não sofrer as consequências, né, dessa condenação. Mas o que chama atenção no dispositivo? Ainda que beneficiário vai ter que pagar as custas. A mesma coisa a gente vai ver lá nos honorários periciais mais para frente, tá? Mudou completamente a dinâmica, né, que existia no campo do direito processual do trabalho. Tá? Então, o primeiro aspectozinho, a gente já chama atenção aqui, tem que ir à audiência, né? E às vezes a gente enxerga que a sanção aplicada ao empregador foi muito mais branda, que nós tínhamos como regra o quê? A revelia, né? A revelia é a ausência, né, do empregador, acarreta o quê? O efeito da revelia, né? A presunção da veracidade dos fatos alegados, né, pelo autor. Mas já se permitiu, né, com a nova redação dada pela reforma, que o advogado consiga apresentar, né, entregar a contestação, tá? Então, a defesa vai juntar
a contestação e eventuais documentos que já vão, digamos, abrandar, né? Já vai permitir com que o juiz faça a análise dos documentos juntados pela parte ré, ok? Então, assim, tratando de forma desigual, com 2 pesos e 2 medidas, né? Numa tornando mais rígida, né, a condenação em custas, mesmo ao beneficiário da gratuidade de justiça, e no outro, não, vamos aceitar aqui, né, os documentos apresentados pela parte ré. O juiz pode, inclusive, condenar por litigância de má-fé, pode condenar, inclusive, a testemunha por litigância, pode até condenar a testemunha aplicando uma multa à testemunha. O dano extrapatrimonial, mais conhecido como dano moral, nós tivemos uma situação em que a reforma trabalhista tratou como o salário do empregado, né, o salário do ofendido, e a medida provisória tratou como parâmetro o quê? O teto, né, do regime, maior benefício pago ao regime geral de previdência. Então, 50 vezes seriam o quê? O maior benefício pago ao regime geral de previdência. E a medida provisória ainda excluiu o evento morte, ou seja, não teria esse teto incidente caso o trabalhador fosse vítima fatal, né, de um acidente de trabalho ou de alguma situação em que houvesse, né, uma imprudência por parte de algum preposto, né, do empregador. Tá? Então, também é possível que seja cobrado algo nesse sentido. Ainda no campo do dano extrapatrimonial, o dano moral, se chamou, né, para responder junto o empregado que eventualmente tenha contribuído para aquela ofensa ao seu colega. Então, digamos que um gerente vai assediar sexualmente ou um assédio moral contra um funcionário, contra um subordinado, ele também será chamado para responder, né, aquela ação trabalhista, sendo condenado junto com a empresa, tá? Então também é novidade. O intervalo, nós temos os intervalos intrajornadas, que você tem que anotar isso aí, porque é questão certa, né? Nós temos o intervalo para quem trabalha até 4 horas, até 4 horas não tem intervalo, de 4 a 6 horas tem direito a 15 minutos de intervalo, e quem trabalha mais do que 6 horas tem direito a intervalo de no mínimo 1 hora, no máximo 2. Agora, a reforma trabalhista introduziu, né, uma modificação que é possível a negociação para redução desse intervalo mínimo cair para não menos que 30 minutos. Tá? Então é um aspecto importante que pode vir a ser, né, apontado aí, abordado pelo seu examinador. Entre 2 dias nós temos aquele intervalo de 11 horas que também cai o tempo todo em questão de concurso para tribunal, beleza? Então, um aspecto aí que pode estar sendo abordado. O artigo 4º, no seu parágrafo 2º, trouxe uma série de situações que antes eram consideradas tempo à disposição, né? O artigo 4º trata do tempo à disposição do empregador, que é computado na jornada, quando ele está executando as ordens, quando ele está cumprindo as ordens ou quando ele está aguardando. No que ele está aguardando, o que veio o legislador reformista? Ele pegou e elencou as situações em que ele pensou o seguinte: nessa situação aqui o cara está de bobeira, está se dando bem. Então parece que houve um grupo de advogados, né, trabalhistas, que começaram a pensar, não, se o cara ficar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, redes sociais, exclui, ou seja, não é computado na jornada. O cara está estudando, você está ali, está de bobeira, você trabalha numa loja e aí não entra ninguém. Naquele momento você faz o quê? Você pega a tua CLT, né, o teu resuminho, começa a estudar. Também não é computado. Higiene pessoal, não é computado. Uniforme eu chamo a atenção, né, que o examinador teve a preocupação de dizer o seguinte: se ao empregado é dada a ordem dele trocar de roupa na empresa, aí será computado na jornada. Caso não seja computado, né, meu amigo, é dos Correios, e aí ele já pode sair de casa com o uniforme, né? Então, e ele resolve não ir, né, com o uniforme, resolve trocar na empresa. E aí não será computado, tá? Então, só será computado quando o empregador determina que ele troque de roupa na empresa, tá? Caso contrário, não será. Outras coisas também, quando o empregado busca abrigo na empresa para se proteger de más condições climáticas ou de insegurança nas vias públicas. Digamos que começa, na hora que você vai sair, cai aquele dilúvio, aquele tempestade, né? Aquela chuva torrencial. É claro que você vai aguardar, né, a chuva passar.
ou reduzir pelo menos a algo suportável, né, que dê para você ir para casa. Então teve também a preocupação em excluir, né, da jornada esse tipo de situação, que você está, na verdade, você não está na empresa trabalhando, você está buscando abrigo. Agora, chama atenção, obviamente, se o examinador colocar o seguinte, aquela história, né, o soldado no quartel, né, acaba sendo escalado para fazer alguma coisa, né, e aí eu estou de bobeira esperando, né, em alguma unidade do curso, a chuva passar. E aí o professor da noite, isso foi, né, no intervalo da aula da tarde para da noite, cai aquele dilúvio e, consequência, o professor não consegue chegar. O colega que vai dar aula à noite para outra turma não consegue chegar. E aí o que o coordenador chama? Poxa, Aloysio, tem como você, né, dar uma aulinha aqui e tal, quebrar um galho? Tudo bem, aí já não é mais aquela situação, tá? Então eu digo a situação em que o empregado está aguardando e não é, digamos, convocado a continuar trabalhando, tá? Então nessas circunstâncias é que não será computado na jornada, tá? Ainda tivemos o fim das horas em itinerário, né, que a gente chama atenção, né, lá no artigo 58, o tempo de deslocamento do empregado até então era computado na jornada nas circunstâncias que a própria legislação chamava atenção, ou seja, no local de difícil acesso, em que não há transporte público regular, em que o empregador fornece essa condução para o empregado, esse período era computado na jornada. Então, digamos, cara, a empresa é no fim do mundo, e aí você pega aquele ônibus, aquela van e vai, se desloca, né, até lá e leva 1 hora para chegar até o seu local de trabalho e mais 1 hora para retornar. Nessa brincadeira são 2 horas. Se você já trabalhava 8 horas por dia, você teria acrescido a sua jornada mais 2 horas, seriam já 2 horas extras diariamente, né? Você teria elas incorporadas à sua jornada e deveriam ser remuneradas como extra. Isso acabou, tá? Agora cuidado só com o direito intertemporal. Acabou o quê? A partir do dia 11 do 11/17. Até então é possível que o nosso examinador cobre o seguinte, que o cara trabalhou de 2010 a 2018, né? E utilizando-se do transporte fornecido pelo empregador. E aí você vai colocar lá, igual a questão de preposto que já caiu, né? O preposto não precisa mais o quê? Ser empregado, tá? Ele precisava ser empregado até o dia 10 do 10/17, tá? A partir do dia 11, quando entrou em vigor a reforma trabalhista, né? Ele não precisa mais ser empregado, beleza? Então fica ligado aí, porque a sua questão pode estar explorando isso. Isso se a banca der uma levantada, né, e jogar um pouco mais pesado contigo, tá? Caso contrário, se for só letra da lei, você pega e vê o que o cara está querendo, duração da jornada, intervalo intra-jornada, entre 2 jornadas, né? Duração, o artigo 7º sempre é cobrado também, né, com algumas pegadinhas bem tranquilas, né, que a gente vai estar abordando ali nas dicas, tá? Então, troca de uniforme, né? A oração, até a oração, o examinador, o legislador reformista teve a preocupação de excluir. Então, digamos que os empregados venham ao início da jornada fazer uma oração que dure 15 minutos. Aquilo ali não está computando na jornada. Então, está rezando, está fazendo higiene pessoal, está estudando, está na rede social, nada disso é computado na jornada, beleza? Então, nova redação dada pela reforma, cobrada, obviamente, já nas suas provas, tá? Então, não está trabalhando, o tempo não é computado. Avançando nas férias, o que a gente teve de avanço nas férias, né? Ou retrocesso, a depender do ponto de vista. Nós tivemos o fracionamento. A regra é que as férias, após o período aquisitivo, né? Ou seja, aliás, após o período que a pessoa tem que trabalhar 12 meses, né? Então, para adquirir o direito às férias. Então, trabalhados 12 meses, nós teremos o período concessivo, que, de acordo com a conveniência do empregador, ele vai conceder as férias ao empregado, comunicando com 30 dias de antecedência, tá? E aí, permitiu-se o fracionamento em até 3 vezes, nas férias individuais. Então, anota aí no seu caderno o seguinte, as férias coletivas não sofreram o quê? A alteração, permitindo-se ainda, ou melhor, permanecendo ainda o quê?
a possibilidade do fracionamento em 2 vezes. Então, fracionamento em 3 das férias individuais. As férias individuais poderão ser parceladas em 3, sendo uma, né, não inferior a 14 e outras 2 não inferiores a 5 dias cada, beleza? E aí nós tivemos ainda um aspecto importante que já foi objeto, né, de questão de prova. O cara menor de 18 e maior de 50 era vedado o fracionamento. Ao menor de 18 e maior de 50 é vedado o fracionamento, certo? Era aí o legislador da reforma quis assegurar o quê? Ao empregador, desde que concorde o empregado, é bom a gente frisar isso, você ter isso no seu caderno. Se liga, o empregado tem que concordar com o fracionamento. Claro que o empregador vai chegar com um papelzinho escrito lá. O que é isso? Assina aqui, meu irmão. Esse cara vai lá e assina, né? Ah, mas se ele não concordar, o empregador vai ter uma dor de cabeça, porque ele pode se opor a isso, tá? Então, o direito do empregado é gozar das férias de uma forma única, ele gozar os 30 dias, se for o caso, né? Que ele pode ter faltas injustificadas, e esse é um ponto também que a gente sempre chama atenção, que é sempre cobrado. Número de faltas injustificadas, tá? Que a gente vai estar comentando aí, que ela vai caindo, né, de 6 em 6, tá? E vai ampliando de 8 em 8. O que eu quero dizer aqui? Acompanha comigo aqui na tela o seguinte, olha, as faltas, até 5 faltas injustificadas, o empregado tem direito a 30 dias, tá? E aqui eu vou reduzindo de 6 em 6, tá? Logo em seguida vai ter 24, 18 e 12. E aqui eu vou ampliando, né? Ó, 5 depois de 6 a 14, nós teremos 24, tá? De 15 a 23, nós teremos 18. De 24 a 32 faltas injustificadas, nós teremos 12. Mais do que 32, perde o direito às férias. Tá? Então, sempre cai uma questãozinha nesse sentido. Anota essa tabelinha aí no seu caderno, tá? E o empregado, ele vai poder o quê? Fracionar as férias, e esse fracionamento poderá, inclusive, estar prejudicado. Imagina que o cara teve um monte de falta aqui, só tem 12 dias. Que fracionamento que vai ter? Impossível, né? Tá? Mas então, se liga, o aspecto positivo que nós tivemos. Então, tivemos a possibilidade do fracionamento. O aspecto positivo é o quê? A vedação do início das férias nos 2 dias antes, né, do repouso semanal remunerado e dos feriados. Então, o que acontece? Se liga, porque é possível que o examinador te lance uma data e você tem que saber se aquela data é feriado ou não. O que já caiu numa prova? Dia 13 de novembro, se o cara podia iniciar as férias. Não podia, por quê? Dia 15 de novembro, proclamação da República, é feriado. Então, nos 2 dias que antecedem, o que nós teríamos que ter aqui? Ó? Pegar o dia 7 de setembro como exemplo. Nós teríamos o dia 6 e o dia 5. Nos 2 dias que antecedem o feriado, eu não posso iniciar as férias do empregado. Então, poderia ser o quê? No dia 4. Tá? Então, isso aqui já está sendo explorado pelo examinador, tá? E vai ser cobrado na sua prova, fatalmente. Tá? E as férias, o empregado ele tem que receber com até 2 dias de antecedência, né, do início das férias. Sai daquela regra geral do pagamento, que deve se dar no 5º dia útil subsequente ao mês trabalhado. Aqui nós temos o quê? Que o início do gozo das férias, o sujeito tem que 2 dias antes estar recebendo. Para quê? Imagina, o 5º dia útil, né? O cara já vai perder aí, digamos que as férias se iniciaram no dia 1º. Já perdeu de 5 a 8 dias em casa, duro, sem grana para ir passear, né? A ideia das férias é o quê? O cara curtir, aproveitar. Por isso que ele tem 1/3 a mais. E às vezes, se ele estiver querendo ganhar um pouquinho a mais ainda, ele pode pedir o abono. E aí eu chamo a atenção o seguinte, o abono de férias, quando que ele deve ser solicitado pelo empregador? Olha só, aqui a gente tem o período aquisitivo, e aqui o período concessivo. Período aquisitivo é aquele que o empregado tem que trabalhar para adquirir o direito às férias.
E o concessivo é aquele que o empregador tem para proporcionar ao empregado, de acordo com a sua conveniência, os 30 dias de férias, tá? Então, para o abono, ele tem que pedir o quê? 15 dias antes de acabar, né, o período aquisitivo. Então, no máximo 15 dias antes do fim do período aquisitivo, ele já tem que estar solicitando o abono. Ele tem direito a vender o quê? 1/3 das férias, tá? Se o empregador pagar após o período concessivo, ele tem que remunerar em dobro. Em dobro o quê? Tudo. Digamos que o empregador ele só consiga dar 15 dias aqui. Os outros 15 dias ele vai ter que remunerar em dobro, tá? Então fica ligado aí, questãozinha boa para estar sendo explorada também, essa questão do prazo. E ainda, né, a nossa CLT fala até mesmo que o empregado, se for muito corajoso, por sinal, pode entrar com uma reclamação pedindo para o juiz determinar o início do gozo das férias, inclusive com pena, né, de multa diária de 5% do salário mínimo. Ok? Então, ao juiz é possível determinar liminarmente o início, né, do gozo, do período de gozo, forçando o empregador a determinar que aquele empregado tire férias sob pena de, né, a partir de 24 horas, né, vamos começar a incidir multa diária, beleza? Então esses são os aspectos mais importantes sobre férias. Vamos avançar? Acordo, né? O que nós sempre tivemos? Uma prática ilegal que sempre ocorreu. A gente fazia um acordo, né? E esse acordo, eu fingia que mandava o cara embora, o cara estava insatisfeito com a empresa também não fazia nenhuma questão que o empregado continuasse trabalhando. E aí eu mandava o cara embora, o cara me devolvia a multa, né, dos 40%, e ele recebia lá o seguro-desemprego dele e coisa e tal. Diante dessa situação, o prejudicado, né, digamos assim, um dos prejudicados era o governo, né, que tinha o quê? Que dispor do seguro-desemprego, que interessava bastante ao empregado, né? Então o empregado ia estar recebendo ali, né, durante 3 a 5 parcelas, o quê? Do seguro-desemprego. Mas aí o empregado queria muito, né, o quê? Levantar o seu FGTS, tá? E é muito onerosa a multa para o empregador. Vamos imaginar que o empregado tem ali 20 mil, por exemplo, depositados. Então, só de multa, né, o empregador já vai ter que gastar uma grana, né? Então, por isso que ele fez? Ele diminuiu um pouco a despesa do empregador, reduzindo o quê? A 50% do valor do aviso prévio, a 50% da multa, tá? E não vai precisar, obviamente, não terá direito ao seguro-desemprego e vai poder levantar 80%. Então, o que ficou bom para o governo? Vai continuar com 20% dos depósitos, né, do fundo de garantia, né? E ainda não vai precisar bancar o seguro-desemprego. Então, para o governo foi espetacular. Para o empregado foi bom? Foi bom, é melhor, bem melhor do que pedir demissão, porque ele vai poder levantar o quê? 80% do fundo de garantia e mais 20% daquela multa e mais ainda uma beiradinha do aviso prévio. Tá caindo de montão, tá? Essa questão, fica ligado, grande probabilidade está sendo cobrado na sua prova, tá? Esses aqui são os direitos desse chamado distrato ou demissão consensual, tá? Homologação do fim do contrato, né? Então, a desburocratização, esse foi o argumento do governo para não mais precisar daqueles empregados que tenham mais de 1 ano, mais de 12 meses na empresa, com carteira assinada, de estar fazendo o quê? A rescisão, né, a homologação perante, né, o sindicato profissional ou perante o Ministério do Trabalho, uma autoridade do Ministério do Trabalho e Emprego. Tá? Então, com isso aqui, quem que pode ter perdido nessa brincadeira? O empregado leigo, porque mal ou bem, se você está com alguma irregularidade naquela rescisão contratual, você foi mandado embora e aí o empregador está deixando de pagar algumas verbas, ali na hora já não ocorreria a homologação, tá? Agora se desburocratizou, se facilitou o que? A vida do empregador, de fazer o quê? Pode fazer onde bem entender, né? No tabelião de notas, pode ser feito no contador da empresa, enfim, não mais existe esse requisito, né, que
atendia o que? O princípio da proteção, né, do trabalhador. Ok? Contribuição financeira para o sindicato, também está dando muito pano para manga aí, muitas ações, né, nas varas de trabalho, TRT, no TST, e já temos ações diretas de inconstitucionalidade, porque a principal fonte de custeio do sindicato, quem é? É o chamado imposto sindical, essa contribuição compulsória que sempre existiu, em que um dia da remuneração do empregado por ano era, né, suprimida e encaminhada, né, para o sindicato da categoria profissional. Por quê? O sindicato defende os interesses daquela categoria, inclusive lá em Brasília, defendendo contra a reforma da Previdência, inclusive politicamente, né? Mas judicialmente e administrativamente também faz essa defesa desses interesses. Por isso que sempre teve direito a esse um dia, tá? Da remuneração do trabalhador. E aí, a pretexto e para agradar, né, aos empregados principalmente, o governo colocou na reforma trabalhista o fim do imposto sindical. E aqui eu abro um curto parêntese em relação à Convenção 87 da OIT. Ela sempre bateu, achou que era um expediente autoritário, né, a cobrança de imposto sindical. Deveria ser fruto, né, de uma adesão voluntária. Então, nesse aspecto, né, o entendimento da OIT caminhou junto, né, com o entendimento pregado aqui pela reforma trabalhista. Isso pode ser cobrado numa eventual questão sua. Ainda a gente chama atenção o quê? Da impossibilidade da ratificação da Convenção 87. Como? Em razão de alguns obstáculos que a gente tem na Constituição Federal. Na Constituição Federal, prega-se o quê? A unicidade sindical. O que isso significa? Nós não podemos ter na mesma base territorial, que não será inferior ao território de um município, mais de um sindicato representando a mesma categoria profissional. Beleza? Então, a unicidade sindical e esse limite, né, a base territorial expressamente vedada, né, a representação, por exemplo, de um sindicato por bairro, por um distrito, são obstáculos à Convenção 87 que prega o quê? Que defende os ideais da liberdade plena dos sindicatos, constituírem quantos bem entenderem, né? Quiser ter 10 sindicatos, né? A tendência é o quê? Que o maior legitimidade vai ser aquele que tiver o maior número de associados, é que prestar o melhor serviço, é que for mais combativo. Mas o fato é que nós temos um monopólio, né? Esse monopólio, ele surge no momento em que o Estado, de mãos dadas com o sindicato, fazia o quê? Uma participação política, né, em que eu vou te dar recursos, né, a lei vai te assegurar recursos e você vai apoiar o Estado. Tá? Então, esse momento, inclusive com a representação classista nos órgãos da Justiça do Trabalho, que nós tivemos, né, que acabou com a Emenda Constitucional 24 de 99, até então nós tínhamos os juízes classistas temporários. Né? A gente ainda vê na nossa CLT alguns resquícios, chamando de junta de conciliação e julgamento, juízes vogais, né? Então, juízes temporários. Tinha um ministro do TST classista. Né? Então, isso deixou de existir, representando o quê? Um avanço no que diz respeito ao quê? Ao rompimento do Estado com os sindicatos, com essa preocupação. Mas ainda temos o quê? O chamado, bem mais reduzido, poder normativo da Justiça do Trabalho. Então, o poder normativo também não pode ser o quê? Não está em harmonia com a Convenção 87. Então, a Convenção 87, que está no conteúdo do seu edital, ela prevê a liberdade plena, ela é contra a unicidade sindical, ela defende a pluralidade ou a unidade, né? Unidade seria diferente da unicidade. A unidade significa o quê? Que os sindicatos voluntariamente iriam se unir para se tornarem mais fortes. Né? A unicidade, ela é imposta, a unidade, ela é espontânea, beleza? Então, esses são os aspectos importantes. E que o imposto sindical, sem sombra de dúvida, foi muito importante no fortalecimento e representa mais de 80% das receitas dos sindicatos. A gente não sabe como que eles vão conseguir, se vão conseguir sobreviver, certo? Então, avançando,
o negociado pelos sindicatos, né? Então nós temos dois artigos muito importantes que a gente recomenda a leitura. É o 611A e 611B, em que ele se destaca o 611A, em que é possível que o negociado prevaleça sobre o legislado. Já o 611B fala o seguinte: constitui objeto ilícito a questão em que se pretenda suprimir direitos constitucionais. Como não poderia deixar de ser, uma lei ordinária não poderia pretender conferir aos empregados, né, e empregadores que negociassem direitos constitucionais, do tipo, vamos reduzir o adicional de hora extra de 50% para 10%. Não pode, porque está previsto na Constituição, ok? Então, aspecto importante. Aqui ainda no finalzinho fala do trabalho intermitente, o home office, então tudo isso seria possível a negociação coletiva também. O home office, o trabalho remoto também, é uma novidade, né, que foi regulamentada, já existia há muito tempo, mas que foi regulamentada tornando expressa na legislação trabalhista esse tipo de prestação de serviço, em que o empregado vai estar fora das dependências das empresas de forma preponderante. Ele poderá, eventualmente, ir à empresa, entregar relatório, pegar equipamento, mas isso não significa o quê? Que deixa de ser um trabalho remoto. A lei entende que ele é desfavorável ao empregado. Por quê? Ele será excluído da jornada, né, no artigo 62 da CLT, em que lá estão hospedados quem? Os gerentes, o gerentão, né, o gerente geral daquela unidade, estarão ainda aqueles que exercem trabalho externo incompatível com a fixação da jornada e, finalmente, o teletrabalho. Então, recapitulando, o teletrabalho é uma modalidade em que não tem direito a hora extra, não tem direito a intervalo, tá? Então, por isso que o legislador apenas admite o quê? Você migrar do teletrabalho para o trabalho presencial, né? Porque ele é considerado mais favorável. Basta a comunicação com 15 dias de antecedência. O contrário, ou seja, migrar do presencial para o teletrabalho, tem que haver o consentimento, tá? Então, estou apostando numa questão nesse sentido. Assim como o termo de responsabilidade, que procura o quê? Afastar o dever de reparar o eventual acidente de trabalho em que esteja envolvido o trabalhador, tá? Ainda o trabalho intermitente, né? A gente chama atenção do quê? Dos aspectos legais em que apontam que o empregador deverá comunicar com 3 dias, né, corridos, né, anteriores, no mínimo 3 dias, né, antes do evento, e o empregado, nos termos da medida provisória, em 24 horas deve responder àquela convocação. E o seu silêncio presume-se a recusa, tá? Nós tivemos na medida provisória um tratamento um pouco mais, abrandou um pouco mais, porque nós tínhamos na reforma aquela questão que está em vigor, né, atualmente, da multa de 50%, tá? Que na reforma deixou o quê? A critério das partes, tá? Então a gente tem que ver na questão o que ele vai estar cobrando, é de acordo com a reforma ou é de acordo com a medida provisória, tá? Porque cada uma vai ter uma forma distinta de tratar o tema, né, multa, ok? Agora vamos fazer alguns exercícios para a gente ver se a gente pegou direitinho aquilo que a gente está comentando, tá? Olha só, essa questãozinha caiu na prova do Tribunal Superior do Trabalho no ano de 2017, final do ano passado, Banca FCC. O que ele colocou aqui, ó? Ana com 17 anos, Tereza com 53 e Solange com 35. O que a gente está vendo aqui? Férias, né? Em que aquela regra do menor de 18 e do maior de 50, ele vedava o fracionamento. Com a revogação da norma, nós tivemos o quê? É possível, sim, o fracionamento de todo mundo, tá? A única questão que ainda tem um pouquinho mais, né, de simpatia é o menor estudante. Se liga nisso que já foi cobrado também, só colocou o quê? O estudante. Tem que ser menor e estudante, que tem o direito a coincidir suas férias com as férias escolares, beleza? Os demais, os membros da mesma família, se houver o interesse deles e não prejudicar o empregador, poderão gozar das férias juntos, tá? Mas aqui, o que ele queria ver? Se você sabia que houve essa mudança, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Eles trabalhavam, né? Aí bota horário de 7 às 17, coisa e tal, intervalo,
Tendo em vista essas informações, é incorreto afirmar, tá? Pagamento. Pagamento ele deve ser feito até 2 dias que antecedem o início do gozo das férias, tá correto. B, a empregada que tiver 10 faltas injustificadas, ela, no período aquisitivo, terá direito às férias de 24 dias corridos. Olha só, que a gente colocou aqui, ó. 10 faltas vai estar aqui. Tem direito a 24, tá correto, tá? C, somente Solange tem direito ao fracionamento das férias em 3 períodos. E aqui ele bota a redação antiga da CLT, tá? Então essa aqui que está incorreta. Ele quer a incorreta, é a alternativa C. Vamos ver as outras? Todos podem fracionar suas férias em 3 períodos, desde que um dos períodos não seja inferior a 14 e os demais não inferiores a 5. Correto. E a E, é facultada a conversão ao abono, né, de 1/3 de férias nos dias correspondentes, acrescido ainda do terço constitucional. Correto também, tá? Então, a incorreta é a alternativa C, beleza? Vamos para a próxima. Prova desse ano, 2018, né, o TRT de Pernambuco. Suspensão e interrupção. Meu amigo, questão certa. Você tem que pegar lá o 473, não tem jeito. Tem que fazer um mapa mental, tem que decorar aquilo ali. O que é suspensão e o que é interrupção, tá? E nessa brincadeira, além de saber o que é suspensão e o que é interrupção, você tem ainda que saber o prazo de cada um. Ah, falecimento, 2 dias, né? Casamento, 3 dias. E assim sucessivamente, tá? E o que mais tem caído na hipótese é o quê? Da tal da aposentadoria por invalidez, né? Então, se liga nisso, que é a hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Agora, se liga. Quer saber, né, se você sabe em relação a isso? Afastamento por doença até 15 dias, né? Até o 15º dia, é hipótese de interrupção, tá? A partir do 16º é que se torna suspensão. Outro, descanso semanal remunerado, né? E ainda, ele está pedindo o quê? Interrupção e suspensão, respectivamente, ó. Até 15 dias, interrupção. Aposentadoria por invalidez é suspensão. B, repouso semanal remunerado é interrupção. Depoimento como testemunha também é interrupção, tá errado. C, qualificação profissional é suspensão, então já babou, né? E férias é interrupção. D, dias que estiver fazendo vestibular é interrupção. Licença paternidade, interrupção. Encargo público não obrigatório, é não obrigatório, já é suspensão. E doação de sangue é interrupção. Então é a alternativa A, ou seja, interrupção vai ser afastamento até 15 dias e aposentadoria por invalidez, suspensão. Tá? Agora, mais uma questão, essa aqui envolvendo o tema justa causa. Ele está dizendo o quê? Que o sujeito, ele deixa de cumprir o regulamento da empresa. Então, a gente já pode estar marcando aí o quê? Indisciplina ou insubordinação? Indisciplina. Porque a indisciplina é aquela circunstância em que o empregado descumpre uma ordem geral da empresa que está prevista em alguma coisa, tá? Vamos lá, Thaísa. Professor, podemos com a reforma considerar que os princípios caiu por terra? Olha só, Thaísa, a gente pode considerar o seguinte, que o 620 da CLT sofreu uma alteração e nessa alteração, no que diz respeito a acordo e convenção coletiva, de fato, ele não se aplica. Por quê? Está dizendo que sempre o acordo sempre prevalecerá sobre a convenção coletiva. Tá? Então, nessas circunstâncias, houve uma opção política do nosso legislador reformista em afastar a incidência do princípio da norma mais favorável. Beleza? Obrigado aí pela participação. Deixa eu só concluir aqui as questões. Então, nós temos nessa circunstância em que o cara descumpre o quê? Um ato de indisciplina. Beleza? Próxima questão. Conforme previsão constitucional, o TST, então o que acontece? Questãozinha certa que a gente vai estar já falando para vocês, respeito o quê?
a organização da Justiça do Trabalho. Você vai ter que pegar ali o artigo, né, os artigos da Constituição da República e da CLT que tratam da organização para ver quantos membros tem o TST, os TRTs, a Vara do Trabalho, que não é mais chamada Junta de Conciliação e Julgamento. A gente vai ver que a gente tem 27 ministros com idade, né? Vamos lá, Ian, home office equivale a teletrabalho? Sim, exatamente. Teletrabalho, home office, trabalho remoto, são aqueles trabalhos à distância em que não há preponderantemente o quê? A atividade é exercida fora da empresa, tá? Então, nós teremos o quê? 17 ministros, pode pular. 27 ministros com mais de 35, menos de 65, sendo 1/5 dentre advogados, e membros do MP, com mais de 10 anos. Essa aí é a alternativa B de bola, tá? Lembrando que o TST é o único tribunal superior que tem a representação do 5º Constitucional, ok? Fica a dica. A gente tem no STJ, é chamado de terço constitucional, ou seja, 1/3 das vagas será composto por advogados e membros do MP. Já caiu essa questão inconstitucional, tá? Fica ligado aí, tá? Então, a gente viu ali que é a alternativa B de bola. 27 ministros, com mais de 35, menos de 65, e a figura do 5º Constitucional, tá? Avançando. Conforme previsões contidas na CLT, os dissídios individuais que tramitam pelo sumaríssimo. Também, questão certa, sumaríssimo. Tem que ter o quê? Aquelas ações, tem mais, né, de até 40 salários mínimos, até 40 salários mínimos, em que é excluída a administração direta, autarquias e fundações, tá? São excluídas do procedimento pelo rito sumaríssimo, tá? Não é possível a citação por edital, o pedido tem que ser certo e determinado, número máximo de 2 testemunhas e, em relação a cada questão que for levantada em audiência, imediatamente será feito o contraditório. A outra parte não terá prazo para se manifestar em relação a eventual documento juntado, a eventual questão que surja na hora da audiência. Vamos ver? Valor da causa, 20 salários, já está errado. Incumbe ao autor a correta indicação e o nome do endereço, devendo ser feita a citação por edital, não é possível, tá? C, serão decididos em 5 dias os incidentes? Não, serão decididos imediatamente os incidentes. D, estão excluídas do sumaríssimo as demandas em que é parte administração direta e indireta, né, autarquias e fundações. Essa aí, alternativa D de dado. E as testemunhas, no máximo de 2, serão intimadas para comparecerem à audiência, tá? Então, alternativa D de dado, ok? Mais uma. Ainda, né, desse concurso desse ano, Diana ajuizou reclamação trabalhista requerendo pagamento de horas extras sonegadas. A sentença julgou procedente o pedido, inconformada, questãozinha envolvendo recurso. O que a gente tem como regra? Certamente uma questão de recurso vai cair. Dizendo o quê? O que você tem que saber? Hipótese de cabimento. E para onde que vai, né? Bem simples que costumam ser as questões da banca. Ou seja, nós temos aqui o TST, TRT, Vara do Trabalho, e aqui o STF, tá? Daqui para cá, recurso ordinário, do TRT para o TST, o recurso de revista, e daqui para cá o recurso extraordinário para o STF, tá? Ainda temos, a regra é o quê? São os 8 dias. O extraordinário, 15 dias, tá? Ainda temos o chamado, quanto a questões envolvendo decisões interlocutórias, nós temos o quê? Não temos a mesma função que existe no processo civil. No processo civil, a regra é o quê? Existe a possibilidade de se combater decisão interlocutória, tá? Aqui a finalidade do agravo de instrumento, o agravo de instrumento é o quê? Destrancar recursos, tá? Então, vai destrancar recurso, né? Ou aquelas decisões que denegam o segmento a recurso, nós vamos usar do agravo de instrumento. E o agravo de petição diz respeito o quê? Às decisões que ocorrem na execução, tá? Então aqui ele está dizendo o seguinte historinha, né? Não foi feito depósito recursal e não recolheu as custas. Então, o recurso, ele vai ser certamente considerado o quê? Deserto, tá? Então não houve o pagamento, não houve o preparo. Então, esse recurso não será conhecido. E aí, nós vamos utilizar de qual recurso, né?
o agravo de instrumento, tá? Para tentar destrancar, ok? Então vamos lá, o agravo de petição, se fosse alguma coisa relacionada à execução, recurso ordinário, recurso das varas do trabalho, né? Ou eventualmente da vara do TRT para o TST, tá? Ainda, mais uma questão, quanto ao processo do trabalho e a jurisprudência do TST, né? Que é que julgue a correta. A homologação de acordo constitui sim uma faculdade do juiz, ele não é obrigado a homologar qualquer acordo, até mesmo pelo princípio da proteção. Isso não é tutelável, não há direito líquido e certo da parte. Aqui nós temos a questão correta e a alternativa B de bola, ou seja, aplicação do artigo 775 da CLT, que exclui, né, o dia do início, né, só os dias úteis são computados, exclui o dia do início, começa a contar do dia seguinte, tá? Então, é a B de bola. Jus postulante vai até o quê? A vara até o TRT, excluído o TST, e excluído também o quê? Ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e recursos no TST. Tá? A ausência, aqui a gente pulou a C, jus postulante, é isso mesmo? Desde dado a ausência da reclamada, é revel, ainda que presente o advogado, munido de procuração. Tá? Ocorre a revelia, o que pode eventualmente ser afastado é a confissão, é o efeito da revelia. Tá? Então está errado também. Na Justiça do Trabalho, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato na forma do 893, parágrafo 1º da CLT. Tá? Então, B de bola. Então as dicas, aquelas que a gente acabou citando, né, algumas. Vamos lá, direito do trabalho a gente sinaliza, que eu tenho certeza que vai cair na sua prova o quê? Tempo à disposição do empregador, as novidades que a gente falou que foram inseridas no artigo 4º, tá? Horas em itinerário, que acabaram também, suspensão e interrupção do contrato, tá? Intervalos, férias também, é certo que caiu uma questão. 510 da CLT, também muito importante. Dano extra patrimonial, tá? Que surgiu, tornou-se expresso, em que se pretendeu estipular um limite para o juiz, se for o quê? Leve, médio, grave ou gravíssimo, estipulando um teto, né, para aplicação do dano moral contra o empregador ou contra o empregado. O evento morte foi excluído pela medida provisória, caducou a medida provisória, voltou o evento morte. A medida provisória vinculou ao maior benefício pago ao regime geral de previdência, tá? Então, são alguns aspectos que a gente recomenda aí a leitura, tá? Jus postulante também, o que acontece? Que a gente fala amar a ex, né? Ou seja, o 425 da CLT, súmula 425 do TST, sinaliza o quê? A ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar e recurso no TST. São as hipóteses em que tem que ter advogado, tá? E foi incluído com a reforma trabalhista o acordo extrajudicial, em que as duas partes devem ter advogado, tá? Procedimento sumaríssimo, a gente já deu as principais características, aqueles que são até 40 salários mínimos, excluída a administração direta, autarquias e fundações, né? A gente chamou a atenção que a audiência, em regra, será una, serão apreciadas no máximo em 15 dias. Se houver o fracionamento em 30 dias seguintes, devem ser reagendadas a audiência de continuação, tá? O laudo, né, do perito deve ser apreciado no prazo comum de 5 dias, ok? Os recursos estarão mais limitados, não terá revisor, parecer oral do MPT, ok? Então esses são os aspectos mais importantes. A audiência também, de 8 às 18, não vai exceder as 5 horas, tá? O juiz tem aquele direito, né, entre aspas, as partes devem aguardar pelo menos 15 minutos, só o juiz que tem essa prerrogativa. As partes, não há previsão na lei da tolerância de atraso. Atrasou 5 minutos, já era, revelia e arquivamento, tá? Honorários periciais, né, nós tivemos o quê? Uma grande mudança com a preocupação da União desse ressarcimento. Ela fez o quê? O sucumbente, ou seja, quem perder é que paga os honorários periciais, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ou seja, mesmo o pobre vai ter que pagar. Como que ele vai pagar? Ora, da sua ação, se ele obtiver créditos, aquilo ali vai ser suprimido para pagar, ainda que em outro processo, aquilo ali será suprimido para pagar o
perito, tá? Salvo se ele perdeu a ação é julgada totalmente improcedente, o cara é pobre, aí a União arcará com os honorários periciais. Ainda chama atenção o quê? Que é vedado o pagamento antecipado dos honorários periciais, só serão pagos ao final pelo sucumbente. Admite-se o seu fracionamento, é vedado o pagamento, a exigência pelo juízo do pagamento antecipado, mas admite-se o seu fracionamento, tá? Recursos, aquilo que a gente falou, hipóteses de cabimento, quais são os recursos para a vara, é para o TRT, é para o TST, é para o Supremo, qual o prazo, quais são as exceções ao prazo geral. Nós temos a regra geral, prazo de 8 dias. Então vai ser 8 dias recurso ordinário, agravo de petição, o recurso de revista, tá? Exceção, nós vamos ter os embargos declaratórios ou embargos de declaração, 5 dias, 48 horas, né? Vamos ter aquela do valor da causa, né? A revisão do valor da causa, que vai para o presidente do TRT, no prazo de 48 horas, nas ações de alçada, né? Até 2 salários mínimos, beleza? E o recurso extraordinário para o STF de 15 dias. Regra geral, 15 dias. Hipóteses de cabimento dos recursos também são o quê? Objeto de cobrança. Organização da Justiça do Trabalho também, né? O que eu falei, número de membros do TRT, número de membros do TST, como é que funciona e coisa e tal, pode ser cobrado. E competência, leitura do artigo 114 da Constituição da República e, né, o artigo 651, 650 da CLT, também é importante você estar dando uma estudada aí, tá? Então, essas são as informações, são as dicas mais importantes que a gente tem aí a estar sendo cobrado. Aqui a gente já está matando aí mais de 90% da sua prova vai estar abordando exatamente isso aí, tá? Então essas são as principais dicas, né? E agora a gente fica à disposição dos senhores para estar tirando aí qualquer dúvida, tá? Foi uma grande satisfação a gente estar aqui junto com vocês nesse encontro proporcionado aqui. Agradecer o mestre Fabrício, aqui nosso coordenador do online, né? Uma grande satisfação estar trabalhando com ele, né? E a todos aqueles que participaram e que nos acompanham, né, nos cursos presenciais e online, ok? Estamos à disposição para enfrentar qualquer dúvida, tá bom?